Seja muito bem-vindo ao MSA Cast, esse podcast para você, entusiasta da mecânica, para você, nosso amigo de profissão, para você, proprietário de veículos aí de um modo geral. Nós não estamos aqui para falar só de câmbio automático, nós estamos aqui para falar de carro e de oficina. Hoje aqui comigo nós temos dois convidados especiais. O Marcelo, acertei. E o Lucas, olha só, com cola eu acertei. Tô ficando bom nesse negócio. Proprietários ali da Imponentes, lá em Ituiutaba. Marcelo, Lucas, obrigado pela visita, obrigado por aceitar o convite aí de participar dessa gravação aqui com nós. Vamos fazer um bate-papo legal aí. Então aqui todo mundo que vai nos assistir tem de tudo. Tem colegas dono de oficina que vai xingar a gente, falando que a gente fala merda, né? Tem uns entusiastas que acham que sabe e vai falar que a gente continua falando merda. Mas não tem problema, não. O importante é fale mal, mas fale de mim. Brincadeira. E esse podcast aqui, qual que é a ideia dele? Vou explicar para os senhores. É engrandecer o meio automotivo, né? Desde quando esse projeto nasceu hoje, desse projeto é o segundo episódio. Então vocês estão nascendo junto com nós aí. Bacana, né? E aí o que acontece? É falar sobre carro. É falar sobre mecânica. A gente já teve gravação aqui com pessoa que faz vistorias, pré-compra. Então também é para dar a dica pro seu cliente, pro meu cliente, que eu quero trocar de carro, eu quero não sei o quê. Um belo dia numa conversa ali, você vai ter um vídeo ali para mostrar pro cara, assiste esse podcast aqui, que lá nós falamos sobre tipos de manutenção, ali nós falamos até de funilaria e pintura, nós falamos que nosso objetivo aqui é falar de carro. E para os nossos colegas de profissão, falar um pouco também, quem sabe, da nossa gestão. Senhores, pelo pouco que eu entendi da história, tá começando aí no segmento de ser dono, né? Que vocês são proprietários há pouco, né? A Imponentes nasceu há pouco, vamos dizer. O que é totalmente diferente de ter pouca experiência, viu, pessoal? Tô falando aqui, juntar os dois, o que eles têm de profissão dá o dobro da minha idade. Então, dois caras experientes no negócio. Mas falar também, quem sabe, um pouco de gestão, como que funciona lá na sua loja, né? Então, assim, é uma realidade diferente, né? Porque nós estamos ali vocês são de Ituiutaba, né? E nós estamos aqui em Uberlândia. Então, a oficina é tudo igual, precificação é tudo igual, não sei o que é tudo igual. Então, isso aí muda. E a intenção é nós engrandecer o nosso mercado automotivo aí e o nosso segmento. Senhores, fiquem à vontade para se apresentar um pouco aí, pra gente começar nosso bate-papo. Marcelo, Lucas, tira 2 ou 1, vê quem tá menos nervoso aí, só vai. Menos nervoso. Marcelo. Então vai lá, Marcelo. Tudo certo. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade, e eu acho bacana esse trabalho que a MSA, através de você estar nos proporcionando também essa oportunidade de estar aqui desse bate-papo. Eu acho bacana porque traz uma realidade que os clientes desconhecem, né? O cliente ele tem a realidade dele, a necessidade dele, a correria do dia dele, mas ele não conhece a realidade nossa, do mecânico, da oficina, da nossa gestão, das nossas lutas também, né? E quando ele consegue entender o nosso lado e a gente entende o lado dele, a gente consegue transmitir para eles também uma segurança e um serviço de qualidade. E é o que nós buscamos como Imponente, trazer um serviço de qualidade, trazer uma segurança para o nosso cliente, um serviço de eficácia. Uhum. Então, vai muito desse relacionamento onde nós buscamos essa confiança, ao ponto que nós entendemos a necessidade, porque eu falo assim que essa profissão é uma profissão meio que ingrata, né? Porque nós assumimos o problema do outro, né? Exatamente. Mas é o nosso papel. Nossa missão é servir, né? Servir de todas as maneiras possíveis. Sim. Mas também entender a nossa realidade, né? Passar para eles também o que é a nossa visão, o nosso posicionamento, para que a gente possa, assim, ser gratificante. Tanto o nosso trabalho, aquilo que nós acreditamos e lutamos, e também atender o outro, mas também eles entender também um pouco a nossa realidade, que eu vejo que hoje falta muito isso, né? Hoje o nosso mundo está muito egoísta, né? Então falta um pouco de gratidão na humanidade e nós queremos passar essa visão. Essa visão acho que é necessário. E este movimento, assim, um podcast como esse,
traz a nossa realidade. E eu acho interessante para todos os públicos, tanto para aqueles que já são donos de oficina, né? São mecânicos, entender, se identificar essa realidade, mas também para o público, né? Entender e ver a nossa visão e as nossas lutas também. Boa. Ô, cara, nós pode encerrar, que o cara... Como é que faz, né? O cara deu Não. uma aula aqui, porra. Lucas! O que falar, né? Pois O que é, falar, né, ué, senhor? que é isso? Ele já falou tudo. Ué, vamos levantar a mão, dar a benção apostólica e Amém. vambora. Só É lembrar que eu sou o expressão, Lucas da é. Imponentes aí. Ué, pois é, ué. Nós traz no coração mesmo, essa é a verdade. Boa, é isso aí, Boa. O Marcelo já falou tudo, né? Falou, né? Falou tudo. Que bacana. Qual que é seu nome? Meu nome é Lucas, da Que- Imponentes Soluções Automotivas. O que você faz? Sou mecânico. Opa, quantos anos De mecânica? de mecânica? 20 anos. Rapaz, Cara de novinho, né? tem cara de novinho. Mas a estrada de chão dá pra ver que passou. Já, né? já passou, suou. passou estradinha de chão. Já, Tá já certo. veio alisando. Ó, pelo que eu entendi um pouco, até do nosso bate-papo atrás das câmeras, é tipo assim, você, Lucas, é mais operacional Exato. e o Marcelo, mais gestão e cliente, é isso? Então, tipo Sim. assim, quem põe mais a cara com o cliente ali é você. Cliente com É. Cliente aí? os vendedores. Ah, tá. Isso aí. Oh, meu Deus, é uma longa história. Vou trazer um vendedor aqui. Vamos convidar o Alexandre pra vir aqui. Uma hora vocês voltam de novo. Beleza. Pois é. Mas vamos bater nele aqui ao vivo. Gente boa. Demais, gosta aqui, menina. Então, assim, o Lucas, 20 anos de profissão. Qual que é o tipo de serviço que você tem mais... Como é que eu posso dizer? Lá na Imponentes SA, né? Isso. Isso. Imponentes SA de Soluções Automotivas, né? Que Abreviação. isso, hein? Que isso. Cara da aula, rapaz. Eu Porra. buscando aqui em Uberlândia. Ixi. Cara da aula. Então, lá na Imponentes SA, vamos falar um pouquinho da produção. O que é o serviço que vocês oferecem lá, de um modo geral, pro carro do cliente? Se eu tenho um carro, eu vou te procurar lá pra... Qual finalidade? O que você vai poder me atender? Hoje a gente atende, a gente faz de serviço de manutenção em direção hidráulica, que eu aprendi, já desde de moleque. Uhum. Aprimorou direção elétrica, depois direção, já veio a cadeia atendendo a suspensão, Sim. troca de óleo, e hoje, com a sua ajuda aí e conhecimento, câmbio automático. Que bacana. Então, lá na Imponentes hoje, então, direção, suspensão, tal, e agora mais o câmbio automático. Exato. Retífica de motor faz, não? Não, Não faz. retífica não. Que benção, hein? Você conhece. Que livramento, né? Você conhece. Meu Deus do céu. Uma que hoje quase não tá nem compensando, né? Não. Hoje um motor zero pra alguns carros tá... O preço não é retífica, né? Os caras vão Loucura ficar isso. bravos com nós aí, os caras da Vai. retífica. Ah, cara, mas você sabe de uma coisa? Eu acho que os próprios... Eu tenho amigos meus que é dono de retífica, eles já tá caindo na ficha, né? Os caras já estão caçando outro caminho ali, porque... Por exemplo, dá um BO lá, É um... muita dor de cabeça. num Ford Ka lá 1.0. Já tem, teoricamente, dois problemas. Um porque é 3 cilindros, outro porque tem a correia banhada da hora. Aí aquela benção lá dá um problema, tá? Posso falar a benção com toda propriedade, que lá na loja a gente tem um, então não tô falando mal do carro de ninguém. Então, assim, aí no motor daquele lá dá um pau. Você vai retificar, fica 10. Você liga lá na concessionária pra comprar um, é os mesmos 10. Aí, Vai lá, compra o zero, acaba com isso. As retíficas já estão mudando muito, né? Pra Estão. também o conceito dos conceito. caras. Os conceitos dos caras. apesar que nossa frota é muito antiga também, né? Sim. Carro muito velho, né? Uhum. Então ainda tem mercado por um bom tempo, né? Você mexeu num ponto interessante agora. Lá, vocês têm um padrão. Lógico que isso não é uma exceção, isso é um padrão. A empresa é a suas regras. Um padrão, tipo assim, de ano de carro, tipo assim, nós tem uma média de carro com 5 anos, carro com 10 anos, ou não. Chegou, tá com problema, põe pra Chegou. dentro. É isso aí? É por nós soluções automotivas tá ali pra solucionar o problema do cliente. Independente do carro. Independente do carro. Tá mais peitudo que eu. Tô correndo de um carro de mais 10 anos de uso. Você começando a dar problema. Ele chega triste. Cara, e assim, interessante, isso vai de cliente, né? Vai de cliente, mas você vai saber. Tem um cliente que talvez tenha um carrinho lá mais antigo. Outro dia eu gravei um vídeo, olha que negócio louco.
gravei um vídeo falando sobre clientes premium. Cara, foi tão bom, porque o camarada entrou lá no Instagram, lá, mas deu uma retada e chamou de orgulhoso e que não sei o quê, e que só quer trabalhar com carro novo, e que teve um que foi até ousado, comentou lá que queria ver se no meu começo de oficina, se só tinha carro novo, se só tinha isso ou aquilo, eu precisei trabalhar com Fusca, não sei o que e tal. E eu achei muito bacana. Eu achei muito bacana porque ficou muito claro pra mim a interpretação das pessoas. Eu não falei no vídeo sobre carro premium. Falei sobre cliente premium. Né? É uma diferença em tanto. Muito. É total a diferença, né? E inclusive isso, passou-se uns dias, aconteceu dois extremos. Entrou um carro pra nós, pra gente fazer... Eu não vou falar o nome do carro, que esses dias eu resolvi falar o nome de um carro num podcast, cara. E o cidadão dono do carro viu e ele ficou tão ofendido. Mas de certo existe só o dele no mundo, né? Mas tudo bem. Mas entrou um carro que, vamos pôr, que ele custava aí, e era mais ou menos isso, uns 20 mil reais. Na mesma semana que entrou esse carro de preço médio de 20 mil reais, pra gente fazer o serviço do câmbio dele, entrou um carro de preço médio de 500 mil reais. Então, ou seja, dois extremos. Dois extremos totalmente diferentes, não é isso? Nem compara. Só que ficou muito claro a conta de que do cliente prêmio e do cliente do carro prêmio. Essa pessoa do carrinho ali de 20 mil reais, cara, foi assim, eu tenho problema, ó, que o pessoal passou o orçamento já aprovado, o carro ficou pronto e o cidadão do carro lá de 500 mil reais ainda estava pensando se aprovava o orçamento. Então, uma resposta muito simples. Nessa questão, quem é o cliente prêmio? É o cliente do carrinho de 20 mil reais. Então, tipo assim, nós não julga o carro pra falar, não, esse aqui custa 500 mil, eu vou atender. Esse aqui custa 20 mil, eu não vou atender. Não. Não existe isso. Agora, o cliente, a gente faz um filtro. E um belo filtro, cara, porque todo dia sai cedo de casa um cara com problema e a gente sai cedo de casa, larga a nossa família lá e vai pra rua pra resolver problema dos outros. Sim. Que é o que você falou. Então, ou seja, esse vídeo foi tão massa que aí depois eu fiz outro. Só que é tão engraçada a interpretação das pessoas que não... O que eu fiz mostrando ali o carro prêmio e o cliente e o carro prêmio e o cliente prêmio não deu muita visualização não, deu muito sucesso não. Porque ali eu mostrei a realidade. Falei, olha, esse aqui já tá pronto o carro. Tanto que esse outro que o carro custava quase 500 mil reais foi ficar pronto quase um mês depois e nem foi só culpa nossa não. Demorou peça, esse trem não. Só pra autorizar foi mais de 15 dias. Então, assim, existe essa diferença, né? Entre o cliente do carro prêmio e o cliente prêmio. Então, a gente buscando esse cliente prêmio aí, foi por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Se existe uma média de ano de carro, alguma coisa e tal. Uma coisa que, Marcelo, pra você que tá mais na frente ali com o cliente, vamos dizer assim, né? Sim. Peça. Vamos arrumar uma treta aqui agora. Vamos arrumar uma confusão. Peça. Como é que... a gente. Não dá nada. Fale mal, mas fale de nós. Como é que funciona lá na Imponentes? Vocês aceitam fornecimento de peça por parte de clientes? Não aceita? Se aceita, existem algumas condições? Se não aceita, existem algumas condições? Como é que é isso aí? E, só para complementar a pergunta, como que o cliente reage na sua frente, por exemplo, eu quero levar lá, igual vocês fazem serviço de auto center, né? Uma pastilha, um disco, parará, eu quero levar. Como é que é isso quando você fala pro cara, caso você não aceite? Não, pode trazer não. Como é que é? Conta pra nós aí uma historinha aí. A verdade é que o Mercado Livre agora ele tá atrapalhando muita gente, né? E aí o cliente não entende que ele não tem mecânico no Mercado Livre também, né? Que ele vai comprar a peça no Mercado Livre e o mecânico não vem. Então ele não entende isso. Então o nosso posicionamento em relação a isso é que nós trabalhamos com as nossas peças, porque nós sabemos a qualidade, nós sabemos que é um fornecedor, nós sabemos o que devemos usar. E quando ele chega com a peça dele, é uma dor de cabeça. Ou quando eles querem comprar a peça deles, é uma dor de cabeça. A nossa política é não trabalhar. Mas vamos falar assim, vou falar a nossa realidade. Tem algumas exceções que nós abrimos.
né? Porque hoje também, peça hoje, dependendo do veículo também, dependendo das situações, tá difícil a peça, né? E aí alguns fornecedores nossos, às vezes, não tem para nos fornecer no tempo hábito que nós precisamos. E aí vai de um bom senso aí também, né? Com o cliente aí, para a gente liberar ele a buscar a peça dele ou trazer a peça dele. Então vai de várias questões. Mas o nosso pensamento é somente com as nossas peças para dar a garantia, né? A garantia e a eficácia do trabalho, do serviço prestado. Uhum. Então, esse é o nosso posicionamento. Trabalhar com as nossas peças, com as peças dos nossos fornecedores aí, que tem garantia, que tem qualidade. Mas, infelizmente, tem algumas exceções que nós temos que dar o braço a torcer, né? Uhum. Pela realidade do mercado. E já aconteceu, tipo assim, nessa exceção, que parece que a exceção da regra é sempre que vai te dar problema, né? É o que dá problema. Já aconteceu, tipo assim, do cara trazer o material pra vocês, e aí, por acaso, você monta e teve problema. Já aconteceu de ter problema? Com certeza. Como é que foi o resumo do Parangolé? Praticamente é isso, né? E depois ele quer a garantia da mão de obra, né? A gente tirou o tempo, avisou o cliente, tirou o nosso tempo para fazer o orçamento para ele, para buscar fornecedor, para buscar uma solução, e ele quer trazer a solução. Uhum. Como também já entrando em outro assunto, já traz diagnóstico pronto. Então, assim, muitas vezes o cliente quer ser o próprio mecânico, né? Trazer a solução, trazer o problema e a solução, o diagnóstico pronto. Uhum. Então, é uma dor de cabeça que nós temos. E nós estamos tendo um posicionamento de eliminar. Vamos perder cliente? Vamos. Mas nós vamos dormir em paz. Opa, vamos ter dor de cabeça para futuramente sofrer um infarto mais cedo, né? Pois é, né? Pois é. E aí depois o cliente não entende. A gente fala, explica, ó, essa peça aqui, essa peça não é uma peça boa, essa é uma peça importada, não original, que é recomendada uma peça de qualidade. E aí, pelo preço que chama a atenção dele, mas ele não sabe a procedência e a qualidade, quer insistir no assunto, quer insistir em colocar aquela peça. A gente avisa, e aí depois dá merda, eles querem que nós limpamos a merda deles também. Então aí vem aquela dor de cabeça. E a gente costuma ser um pouco rígido com isso aí. Uhum. E aí vem alguns atritos, mas estamos aí para isso, infelizmente. Mas também a empresa, ela é feita pelos clientes. Com certeza. Nós também vamos começar a selecionar, temos que selecionar os clientes, senão nós ficamos rodando e batendo cabeça e nós... Educar, né, os clientes. Tem que educar também, né? Temos que nos colocar no lugar dele, mas também nós temos que defender o nosso. Senão nós não vamos crescer, vamos prosperar, não vamos nem sobreviver. Uhum. Então essa é a nossa visão, sabe? Esse é o nosso posicionamento. Eliminar peso, eliminar constrangimentos e problemas, né? Então essa é a posição hoje da Imponentes. Hoje essa é a nossa posição. Entendi. Ó, vou te dar uma dica bacana. A gente, uma vez, quase perdeu uma ação. Já chegou em pontos e tal, mas a gente acabou de fazer acordo. Mas o próprio advogado falou, olha, pode ser que você vai perder. Por quê? Lá atrás, lá no começo, quando a gente começou a trabalhar com esse negócio de câmbio, é isso aí que você mais falou. O que você falou é certo. O cliente, ele tem o problema e depois ele também quer trazer a solução. Na verdade, não é a solução. Ele quer que você entregue a solução, que nós entregue a solução, só que do jeito dele. Sim. Diferente, né? E o que aconteceu o caso? Já falei em outros episódios. Que tem um outro podcast que a gente grava com um amigo nosso, vocês conhecem, o Túlio. E teve um dia que o tema foi esse. Então, assim, vamos dar uma dica aqui interessante para vocês, para quem tá assistindo. Isso serve pro cliente, isso serve pro mecânico, serve para todo mundo. Lógico que acate quem quiser. Mas como que funciona isso legalmente? Lei. Porque o seu cliente, o meu cliente, ele não vai perder oportunidade de falar com você em medidas cabíveis, em código de defesa do consumidor. Ele não vai perder. Ainda mais depois de colocar a IA aqui só sei lá no WhatsApp que ela te responde tudo. Então, ele não vai perder a oportunidade. Cliente,
Nós passamos um orçamento, na época eu ainda não tinha aquele jogo de cintura e muito menos entendia de lei, tá? E muito menos ainda de pessoas, que é o pior ainda. Só sabia consertar carro. Cliente, nós teve um problema, esse eu vou falar o nome, que já tem mais de 10 anos, um Sonic. A benção de um Sonic. O que aconteceu? O carro deu problema no câmbio. A gente abriu o câmbio, tá? Passou o orçamento. O cidadão falou assim, não consigo arrumar, vou comprar um câmbio no ferro velho. Verbalmente eu falei pra ele assim, tudo bem, quando você traz a peça, essa peça é sua, a garantia dela é sua, a responsabilidade é sua, eu só te dou a garantia da mão de obra. E o que é uma garantia de mão de obra? Se uma falha operacional, se comprar fuso bambo, não sei o que, ligou alguma coisa errada, isso aí, porque a mão de obra de um modo geral, o que menos a gente tem problema, né? Normalmente o nosso problema é peça. Porque mão de obra, pra ter problema é falha operacional. Então, acontece pouco. Acontece, mas é bem pouco. E aí, o que aconteceu? Tá bom. Ele foi aqui num desmanche aqui na cidade, comprou um câmbio, lógico que saiu pra ele bem mais barato na ocasião, trouxe o câmbio pra gente. Está lá. Nós pegou, instalou, pôs o óleo, parará, entregou o carro. Não sei exatamente, mas eu tô falando coisa de 1, 2 semanas ali e tal. O carro voltou pra oficina com um sintoma meio esquisito lá. A gente foi analisar, câmbio. Aí eu peguei e falei pra ele, sou fulano, o problema do carro é no câmbio. A gente precisa tirar ele e fazer a troca ou reformar, não sei, mas o problema é o câmbio. Então, ou seja, nesse momento que eu falei isso com ele, eu não falei mal da peça dele, eu falei que é normal, a gente adoece. Então, uma peça também estraga. Rapaz, eu não sei, misericórdia, a gente não pode julgar os outros, não. Ele custou deixar eu falar, deixar eu fechar a boca pra falar assim, mas você vai me dar garantia disso aí, né? Eu já tremi inteiro, de ponta a ponta, porque, tipo assim, você não tá preparado pra uma pancada dessa. O cara, só que assim, eu era o inocente do lado de cá. O cara já muito esperto, já safo, já deve ter feito isso com outras pessoas. Só que a vida entregou um Sonic pra ele também, já pagou, foi na terra, não tem essa de pagar no céu, não. Aí, o que aconteceu? Eu falei, não, sou fulano de tal. Não tem como a gente falar sobre garantia desse serviço, porque foi o senhor que forneceu a peça. Foi o senhor que forneceu o câmbio. Não, que não, vou procurar meu advogado. Foi resumido o assunto dele. Na época nós não tínhamos dinheiro nem pra misericórdia, nem pagar as contas que tinha, que ir lá advogado, que ter advogado, nada. Só que aí logo um advogado liga, eu atendi o telefone, na época trabalhava eu, a Janaína e tinha um auxiliar só. Então, tudo era eu, os telefones, tudo era eu que atendia e tal, tudo. Ah, sou advogado do seu fulano de tal, aconteceu assim, e nós queremos saber quanto tempo o carro ficar pronto. Porque também existe um tempo, né? O carro ficar pronto quando é garantia. Não, o tempo é o tempo que ele providenciar outra peça lá, que ele comprou, ele é ciente e tal, tudo. Aí a primeira coisa que o advogado falou, vou te ensinar 2 coisas. Olha só pra você ver. A primeira, aonde tá escrito isso e assinado? Já começou aí. Já bradou que é silêncio, né? Aí depois falou assim, a segunda coisa, meu cliente não é mecânico. Se você aceitou meu cliente comprar a peça, é porque você concordou que aquela peça estava boa, porque você instalou ela, então a responsabilidade é sua. Aí eu subi na cadeira, como se diz. Falei, não, moço, isso não existe, não. Pera aí que eu vou arrumar um jeito de saber se eu tô certo ou errado. Ele falou, tudo bem. Porque esse advogado tem um sangue frio também, né? Se a gente tá do lado de cá quase cagando e ele tá lá. Uma paz danada. Beleza. Na época meu pai ainda tinha a oficina, tava na ativa, já com uma estrutura melhor. Eu falei com ele, ele falou, não, vamos ligar pra doutora fulano. Quando eu preciso de alguma coisa, ela que nos ajuda aqui a resolver. Aí ligamos pra doutora fulana, contei a história pra ela. Ela falou assim, Samuel, nós podemos até brigar, mas nós vamos perder. Porque é o seguinte, olha o tanto que a situação é ruim pro lado de vocês que é mecânico. Isso foi em 2013, hein? Olha o tanto que a situação é ruim pro lado de vocês que é mecânico. Eu entendi claramente. O dono do carro lá, sou fulano de tal, quando falou com você, ele entendeu claramente. Só que ele se achou no direito e infelizmente ele tem o direito disso aí que ele tá questionando, porque ele é leigo e você é técnico.
Então, se você instala uma peça, de boca fechada, você tá concordando que essa peça É apta é apta para trabalhar no carro dele, porque ele é leigo. Só que isso, quem vai tomar essa decisão final é um juiz. E o juiz também é leigo. O juiz entende de lei. Ele vai concordar que o cliente não tinha como ele validar se essa peça é boa ou é ruim. E ela fez essa pergunta pra mim. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Você responde com sinceridade. Um dono de um carro que não é mecânico, ele consegue saber se uma peça tá boa ou não? A resposta é muito simples. Não consegue. Ah, imagina a história. Aí na época eu nem sabia ainda reformar a câmbio direito. Falei, tá bom, vou pagar. Pegamos, tiramos o câmbio do carro. Levei pra um conhecido aqui de Uberlândia. Abriu esse câmbio lá pra mim. Contei a história com ele pra ver se ele ficava um pouco compadecido comigo. E de fato ele ficou. Um excelente profissional pra câmbio automático aqui em Uberlândia. Ele me ajudou. Não, compra lá assim. Compramos as peças, montamos tudo. E eu resolvi esse problema. De lá pra cá, e detalhe, viu? Depois que você resolve o problema, você ainda tem que dar garantia do problema. Não é simples assim, não. Tá livre, não. Exatamente. Então, por que que a regra é, lá na MSA, não aceita peça de cliente? Não aceita, cara. Não pode aceitar. Porque o cliente, quando ele vai lá no Mercado Livre, como você comentou, ele não tá indo procurar qualidade, ele tá indo procurar preço. Ele tá cagando pra qualidade, ele quer preço. Tanto que se qualquer um que fizer uma pesquisa, vou comprar uma coca dessa aqui lá. A primeira coca vai ser 50 centavos. Só que se ele gastar 3 dedadas pra cima, lá embaixo, ela já é R$5. Os preços vão aumentando. Isso tem um segredo nisso aí. Basta estudar pra saber. E aí o que acontece? Quando o cliente compra e entrega pra gente montar, cara, não adianta. Vou colocar ressalva em nota, vou colocar não sei o que. A gente é responsável. E gozado que isso é lei. E aí eles, pelo lado deles lá, eles ficam assim, mas então você tá me obrigando a comprar sua peça, é venda casada. Negativo. Também existe o artigo lá na lei, que tá lá, vocês viram lá na oficina, bem grande lá. Existe o artigo lá na lei que não caracteriza venda casada. Você vai na churrascaria, eu nunca vi ninguém sair pra ir na churrascaria, passar no açougue, comprar uma peça de picanha e falar, assa pra mim. Nunca vi isso. Não existe. Não existe. É verdade. Nunca vi um cara chegar num posto pra poder colocar uma gasolina no carro. Falar, não, eu trouxe esse galãozinho aqui, eu vou só usar a sua bomba. Não, isso não existe. Então, assim, a dica que eu posso... Na verdade, esse testemunho meu, que me custou muito caro pra quem já não tinha estrutura nenhuma. Não tinha nada. Muito pelo contrário, nós tava quebrado na época. Não aceita peça. É o que você falou. Você vai perder cliente? Vai. Só que você vai perder, junto com a sua perca do seu cliente, você vai perder também um problema. Porque, cara, se o cidadão comprar uma peça e te entregar ela e der tudo certo, você é o melhor homem do mundo. Ele vai falar bem de você, até pro cachorro, se ele achar bonito na praça da cidade. Mas se você montar a peça e isso aí der errado, nunca é a peça. É o abençoado mecânico que não instalou direito. Loucura, né? Loucura. Então, assim, a dica que fica pros senhores, que também é do ramo de oficina, e para os senhores também, proprietários de veículo, não adianta. Se você quer ser respaldado por uma garantia, que assim, às vezes você não faz, mas tem quem faça. O mercado é muito, tem para todos os gostos, né? Tem de sal e de doce. Então o que acontece? Se você não faz, tem quem faz. Então às vezes é melhor você perder o cliente, mas o cliente que não te dá trabalho, ele te dá mais lucro. E te dá trabalho é o quê? É que ele tem que concordar com tudo que você fala. Mas você abriu lá, passou um orçamento, o camarada chega, te passa um orçamento, você passa pra ele, vai haver ali uma negociação de valores, o que é padrão, né? Normal. Não... Vai ver uma negociação, o cara aprovou, você fez o serviço, entregou o carro pro cara e ficou tudo certo. Sim. Esse cliente não te deu trabalho e te deu lucro. Agora aquele cliente que começa, por que tem que fazer isso? Pra que tem que fazer aquilo? Não, mas esse carro meu não era assim. Nossa, mas é só um barulhinho que tinha. Trocou o óleo, acabou a bateria. Exatamente, troquei o óleo, acabou a bateria. Então, assim, é complicado. Complicado. Tá a dica que fica pros senhores. De repente, entre vocês lá dar analisada, a exceção da regra costuma dar um ferro pra gente. E os clientes que vai lá para fazer lá uma manutenção, e, vamos falar, no nosso caso, faz da suspensão. Vamos lá, trocou a pastilha de freio dianteira. O coxinho no amortecedor traseiro estourou. Aí chega lá, o meu carro não tava assim, velho.
E aí o cara sai falando pra Deus e o mundo mal da sua oficina. Depois volta lá na oficina, a gente vai explicar pra ele que focinho de porco não é tomada, vai explicar pra ele, e aí depois ele não vai voltar lá pros 10 que ele falou mal de você pra se retratar, né? E isso é complicado também, isso é uma diversidade que nós encaramos demais, né, na nossa realidade. O cara vai pra executar um serviço e acha depois outro defeito e acha que o problema é nosso porque entrou dentro da nossa empresa, né, dentro da nossa oficina. É uma moeda de troca, né? É. Moeda de troca. Classinha também desunida, tal do mecânico, né? Pra falar mal. Ah, isso aí é... Infelizmente, a pessoa acha que vai fazer... Vai, como é que eu posso dizer? Aumentar sua clientela Falando mal. falando mal do parceiro, né? Não existe. Lucas, mas dá o som... Lucas, né? Isso. Tá. Dá o doce som da sua voz. Tô aqui, senhor. Você tá igual... como é que fala? Papagaio pirata. Só balançando a cabeça. Tá até bonito escutar o senhor. É, né? Lucas, vamos falar aqui um pouco técnico. Lá, você tá entrando aí agora pro mundo do câmbio automático, fez o treinamento de troca de óleo com nós lá. Que bacana, hein? Como é que Show. tá sendo isso? Tá tendo procura, tendo demanda? O que você tá achando desse mundo do câmbio automático aí? Cara, graças a Deus, tá tendo muita troca de óleo. Algumas dúvidas ainda. Tem que tirar com o professor. Normal, né? Algum medo, receio, né? Sim. Como diz. Aí já é pros grandes, né? Dá algum defeitinho, algum probleminha ali, a gente já... Sim, normal. O prejuízo é grande. Oh. Mas sim, o mercado deixa a gente curioso, né? Pra quem gosta de mecânica, é fantástico. O câmbio automático é top. Tá. Câmbio automático, ele estraga fácil ou é uma peça que foi feita pra não estragar fácil? Não estragar fácil. Não estragar fácil, boa. E pra ele não estragar fácil, dá uma dica aí pros clientes que estão te ouvindo aí, que vão te ouvir, lá da sua cidade, Tuiutaba aí, pra procurar lá Imponentes, que eu tenho um carro automático, porém ninguém quer que o carro automático quebra. O Senhores, cara já sabe que é quase o preço do outro carro. Dá uma dica aí pra turma aí. vamos trocar óleo. Só trocar o óleo, né? Vamos fazer a preventiva, pelo amor de Deus. Historinha de não trocar, não existe isso, não. Troca com máquina ou sem máquina? Com máquina. Aí, ó. Por Orgulhoso favor. do aluno. Por favor, E os filtros? E os filtros? E o card? troca, Exato. lava. Exatamente. Como é que é o mercado ali em Tuiutaba? Porque assim, não é uma cidade tão pequena também, né, só? Não. Não conheço assim a fundo, mas eu passei lá uma vez, vim de Cachoeira Dourada de Minas, que é lá perto, né? Sim. Ah, não é uma cidade tão pequena. Não, Como é que é esse mercado lá da mecânica lá? Tem muito, tem pouco? tem muito. Não na parte da transmissão, Uhum. tem muito. Mas por não ter, a procura muito era em Uberlândia, né? Era o mais próximo. Uhum. Então o pessoal que já tinha o conhecimento de procurar, indicava sempre Uberlândia. Uhum. Então agora que tá vindo um mercado mais forte, né? Mais forte assim, um pouco de conhecimento. Sim, sim. E os clientes lá, que cada oficina acaba tendo um nicho ali, né, entre parênteses, sobre o tipo de carro. Vocês atendem lá mais assim, é porque vocês atendem tudo, mas o que chega mais? É picape, sedã média, SUV? O que aparece mais lá, assim, de um modo geral? Picape e mais carro porte médio. Uhum. Não tanto SUV, não. Corolla de vez em quando aparece lá? Parece. Parece O sim. último nós fez foi um Corolla. Tem bastante. Tem bastante, né? Tem. Isso quebra a regra, né? Igual a gente sempre tá falando. Vou comprar um Toyota que não quebra. Conversa. Não quer. Pode até durar mais um pouco, sim, se cuidar, né? Preventiva. Preventivo. Hoje você tá fazendo média de quantas trocas de óleo lá de câmbio automático? Em média? Em média, mês, Mês. Na média geral. 15 troca. Por mês? Já tá. Caramba, rapaz. Primeiro mêsinho foi bom, né? O conhecimentinho 15 troca mês? já ajuda. Nós vamos conversar sobre os royalties disso aí, viu? 15 troca mês? Caramba. Fazendo quase mais que eu, hein? Sério, hein? Longe. Não, sério, porque vai chegando um momento que olha o tanto que é louco. O pessoal começa a te procurar mais, depois já tem o BO.
Você vai passar por isso aí, igual você tá nessa caminhada aí pra chegar nesse nível de trabalhar mais só com a transmissão. Chega uma hora que as suas trocas de óleo vão diminuir, o que é uma merda, né? Mas vai diminuir e vai aumentar a procura por problema pra solucionar, canque quebrado. Acredite se quiser, tem mês lá que a gente faz 5 trocas de óleo. Tem mês que faz 20. O senhor já... Mas tem vez que faz 5. Só que é porque deu uma mudada na coisa, né? E depois que a gente ainda começou a disseminar um pouco esse conhecimento, por exemplo, essas 15 trocas de óleo que você atende lá hoje, seriam 15 trocas de óleo que viriam para algum lugar aqui de Uberlândia para fazer, né? Exato. Então já começa a segurar. acontecer. E os clientes, qual que é a estratégia, o Lucas e Marcelo? Acertei? Isso. Caramba, tá ficando bom. Lucas e Marcelo, qual que é a estratégia que vocês usam lá para poder trazer esses clientes para sua loja, para a loja de vocês, para fazer troca de óleo de câmbio, exclusivamente? Qual que é a estratégia aí? Conscientizar, né? Da necessidade, né? De fazer essa manutenção. Já entrando aí, porque a nossa realidade lá, mudando agora com a gente, acredito que tem mais alguns parceiros lá que também tá entrando nessa área de dar essa manutenção completa. A gente observou, né, que eles faziam só essa troca parcial. Só a troca parcial. Tem um lá que faz com a máquina, na modo diálise, mas não troca filtro, não faz a higienização do kart. Então a gente começou a perceber isso na realidade do orçamento. Mas o fulano lá e tal, Barato. bem barato. A gente foi identificar. A questão do óleo, a qualidade, a gente vê que é um óleo lá de segunda linha, nada a ver com a homologação do que pede. Sim. Essa falta de higienização e essa troca dos filtros. Não adianta nada o cara trocar o óleo e ficar com... Tomar banho por roupa suja. Vai ficar com óleo lá, filtro lá para contaminar o óleo novo, né? Então é isso, né? A gente viu essa necessidade de conscientizar o cliente. Então a gente senta, tira esse tempo com o cliente, mostra para ele, abre o aplicativo, mostra quantos litros que vai, mostra o filtro, mostra que tem que tirar o cárter, fazer a higienização e fazer uma análise do óleo também, fazer todo o procedimento correto. Então a gente gasta esse tempo, para conscientizar o cliente da necessidade que ele tem para um constrangimento futuro, né? Que ele pode ter aí. E que não fica barato não, né? Não. Os engraçadinhos já começou a beirar lá, tipo assim, quando eu digo os engraçadinhos, talvez aconteça só na MSA, né? Não sei. O cidadão já percebeu um desconforto, alguma coisa com o carro dele, já não tá legal. E ele pega e liga. Quero agendar aqui, fazer uma troca de óleo e tal, tudo. Você já conseguiu ter esse feeling, esse filtro, de às vezes na abordagem da ligação, ou quando o cara chega lá, você já saber se ele já tem um problema com o carro, ou de fato é uma pessoa consciente que é só fazer a troca de óleo, ou é um camaradinho que tá com algum problema já e tá querendo trocar óleo e ver se resolve. Há pouco tempo agora a gente pegou um New Beetle, não foi? O cliente queria colocar... Não o nome dos carros, não. Sua cidade é pequena. Desculpa aí, meu amigo, tá? Mas é só respaldando aqui. Mas a realidade é o seguinte, é porque acontece aí com você também, né? Acredito com mais proporção maior, né? Chega um câmbio pra nós já fuçado, né? Numa realidade. E o cara já vem desgastado de outra oficina porque não resolveu o problema pra ele. Ele quer despejar em cima de nós. Então a gente entendemos que não era nem melhor mexer, entendeu? Então a gente viu que analisando o contexto, e você vai trocando ideia, vai saindo informação do cliente que você vê que vai dar merda, então melhor já parar, encerrar ali, né? E não executar o serviço. Mas a maioria dos casos foi cliente que veio com a reta intenção, né? A boa intenção mesmo de dar a sua manutenção. E outra, em alguns casos, né, a gente identificou, né, já o desgaste, a gente chama o cliente, explica para ele, faz ele assinar um termo de responsabilidade para depois ele achar que pela troca de óleo
né? Pela essa manutenção, o câmbio dele veio estragar. É completamente ao contrário, né? A gente vai dar uma vida útil para ele, mas e até a consciência que não foi o nosso trabalho, mas o desgaste já vem pela falta dessa manutenção, né? Então a gente traz um termo de responsabilidade para eles ficar bem ciente e assinar para nós, para depois a gente terminar de concluir. E assina de boa ou tem uns que rupia? Até agora nós não tivemos problema não, né? Até porque a empresa também é nova, né? É recente, né? Mas assim, graças a Deus até agora eles foram bem conscientes. Recente, mas você nasceu grande, cara, porque 15 trocas de óleo por mês. Deu uma baixada. Eu vou contar um negócio. É porque o começo do ano agora, acho que o comércio inteiro baixou, né? De um modo geral, janeiro, fevereiro e março foi pra separar os homens dos meninos, né? Mas uma média de 15 por mês, rapaz, Foi uma média tão pequena boa. assim não, viu? Foi uma Só média o boa. começo. Dá uma oscilada, né? Dá. Dá uma oscilada. Dá. Por isso a gente tá falando de média, né? Vai Sim, ter mês que sim. vocês vão atender mais, outra vez menos, mas não tá tão pequeno assim não. Tem quanto tempo que existe a Imponentes mesmo, nós falamos? 6 meses? É, 6 meses. Vai pra 6 meses. A Imponentes, né? Não, sim, a Vai Imponentes. pra 6 rapaz. meses. E já aconteceu, tipo assim, você foi lá, trocou o óleo de câmbio, chegou lá o cidadão X ou Y lá, trocou o óleo de câmbio, e já aconteceu às vezes, tipo assim, depois que trocou o óleo de câmbio, comecei a perceber um tranquinho, comecei isso, comecei aquilo, ou não. Os caras pegam, vai lá, troca, some de perto de vocês, não tem aborrecimento. Não, até agora até não. agora Graças a Deus não. Pelo contrário, né? Já teve os relatos, falou que ficou bem melhor, que diminuiu o tranco, né? Que Boa. percebe que a trocada de marcha tá sendo uma coisa mais suave, tá mais gostoso de dirigir. Então a gente teve esse feedback bacana, né? Boa. Então ainda, isso pode ser até cultural da cidade, né? Porque os espertalhão aqui então, pelo amor de Deus, Eu é aprendi, difícil uma semana que você não pega um. eu aprendi direitinho também. Tem isso também, né? Fazer o diagnóstico antes e tal. Mas assim, igual aquele processo lá de testar o carro antes de ter problema, antes de fazer o serviço. Rapaz, camarada chega, tem uns que até assusta, né? Camarada chega, tal, agendou aqui, tá hora, parará. Aí a gente pega e fala assim, vamos fazer um teste no carro juntos. Como se diz, pega na mãozinha do cliente e vamos andar. Mas é um tranco. Não, é porque de vez em quando ele faz isso mesmo. Aí tá um desconforto, um negócio. Então, é porque eu agendei pra trocar óleo exatamente por isso, que eu achei que resolvia. E aí tem alguns casos que a gente já nem faz. Agora, aconteceu essa semana. Tem um desconforto, que a gente vê que ainda é um desconforto, mas desgaste. O carro já tinha quase 180 mil quilômetros. E aí tem o termo de isenção de responsabilidade, né? O cliente assina, a gente toca o barco e faz a troca. Mas aqui, deve ser cultura da cidade, igual a de vocês lá, de repente é diferente. Mas aqui, se não ficar veaco, você paga um câmbio por semana pros outros. Paga um por semana. Já teve caso de procurar, depois de assinar o termo ainda, de procurar ainda querendo alguma coisa ou não? Já, porque, inclusive, tem alguns que falam que não viu. Não viu? Não, mas eu não li isso, não. Já aconteceu, já. Eu não li isso, não. Porque vai aumentando a demanda, junto vai aumentando os problemas, né? E o grande problema nosso é pessoas, né? Infelizmente. Infelizmente é pessoas. Camarada sabe que tem um problema, você comunica o problema, nós faz vídeo, nós faz foto, nós faz o que for preciso. O cara assina um termo, coloca na nota fiscal, coloca na ordem de serviço, sei lá, assina os 3, tudo certinho. E aí depois, quando o problema acontece, cara, porque você é mecânico, então você entende o que você tá falando. Se você vai no médico, o médico fala que você tem que fazer assim, o cara é médico, ele sabe o que ele tá falando. Se você não fazer, você vai morrer. O carro é a mesma coisa. Então o que acontece? Quando dá o problema, e o problema infelizmente acontece, só que já foi avisado, já foi comunicado, ele já assinou o termo de isenção, já tem cópia disso na nota fiscal, já tem cópia na hora de serviço, já tem cópia em tudo. Eles ainda discutem. E ainda falam, não, mas não é assim não, que não sei o que. Ainda tenta, né? Só que, aí como se diz, né? A parte mais madura resolve o problema, né? Fala, infelizmente, não tem o que fazer. Aí dá 1, 2, 3, 4 latidas lá e vai embora. E tem uns que até volta depois. Volta e fala, não, que dia tá meio nervoso, vamos resolver aqui e tal. Graças a Deus, nos últimos tempos tem acontecido menos. Mas infelizmente acontece. Se não testar, é aquilo que eu falo nos treinamentos. Se não testar o carro antes de fazer o serviço, seja no câmbio, seja na suspensão, seja o que for, pai,
O cara chega lá, eles nunca vão falar. Porque, outro dia chegou, aconteceu. A gente reformou um câmbio de um carro e tal. Passou coisa de 1, 2 semanas, o camarada liga. Nossa, depois que vocês arrumou o carro, tá fazendo uma barulheira, não sei o quê, quando passa no buraco, Você não vai nem... Eu acho que não é o papel de uma empresa levantar qualquer tipo de discussão com o cliente por telefone. Exato. Traz o carro. No que levou o carro, a gente levantou o carro, rapaz, a balança do carro tava torta. Ele sortou esse carro num buraco tão grande. Era um Volkswagen, e o Volkswagen tem a mania, né? A balança dá aquela entortadinha assim pra trás, né? Atrás do carro. Tava torta. Aí eles falam, seu fulano, deve ser minha mulher, tadinha das mulheres. Tá nem sabendo disso. Mas eles falam, deve que foi minha mulher, porque ela que leva mais os meninos pra escola e tal. E normalmente essa é a regra mesmo, né? E aí, ou seja, pagando de esperto. Então a gente tem que ficar muito veaco, muito veaco. Ô, Lucas, Marcelo? Marcelo? Sim. Olha só, rapaz. Você tá... Cara, eu tô com o Matheus na cabeça. Não sei porquê. Tem algum Matheus falando de mim aí. Né, cara? Aí o que acontece? Nós estamos encerrando aqui, já caminhando pro final. Esse bate-papo foi muito bacana. Você escutou minha voz? Escutei, cara. Escutei sua voz. Tá até de boa, tá até tomando uma coca, cara. Eu já isso aqui na Pela cadeira. primeira vez tá excelente. Que isso aí. Não tá nem tremendo a voz da coca. Senhor. Tá vendo, rapaz? O cara é mais fácil que parece, né? Descontraindo, vai descontraindo. Né? Eu não sei se dá tempo, só uma pergunta. Claro. Porque eu lembrei aqui de uma realidade que não aconteceu. Às vezes o cliente também tem muito cliente curioso, né? Tem. Chegou um cara lá esse dia até numa touro, né? Lá na oficina. Olha, e ele Agora vocês empatou. Mas Já ficou tudo certo. E aí ele reclamou, né? Falando pra mim sobre essa... O Lucas não tava lá no momento, na hora. Ele reclamou pra mim que ele tá sentindo esse tranquinho, sabe? desconforto. Esse desconforto na troca de marcha. E eu perguntei pra ele, quantos quilômetros tá rodado aí já? Não, tá com 120. Já fez a manutenção no câmbio? Não, só faço revisão na concessionária. Mas já fez? Lá, você sabe se fizer? Não, faço na concessionária, então eles fizeram. Aí vocês entendem o argumento? E aí, como é que você lida com essa situação? Eu orientei, conscientizei do que tem que ser feito, tem que ser fazer, mas o cara insiste que na concessionária foi feito o que precisava ser feito. Né? E ele não sabia me responder se foi feito o câmbio automático, mas as revisões foram todas feitas na concessionária. Então ele, pelo entender dele, não necessitava fazer a manutenção do câmbio automático. Boa. Como que eu lido com isso? A primeira coisa, como se diz, tem que estar de peito aberto e pronto pra briga. Primeira coisa, a concessionária não faz manutenção em câmbio. Pronto, Simples assim. Nenhum. E se faz, você pega no caso de Toyota e Honda, que é as únicas que ainda fazem, e a GM começou a mudar alguma coisa de 2019 pra cá, colocando nos manual. As que fazem de uma forma errada. Simples assim. Aconteceu um caso desse, tá lá na loja, não sei se vocês viram lá ontem, tem um HRV, revisado em concessionária, 80 mil quilômetros, o câmbio dela tá aberto em cima da bancada. O cliente pulou dessa altura, por quê? Mandou lá na concessionária, fala que tem que trocar a cada 40 mil quilômetros, tá no manual da HRV, e eu troquei na concessionária. Não era pra ter acontecido isso. O carro do cara acabou a garantia faz poucos meses. Garantia de fábrica, né? E o que acontece? Toda concessionária, por recomendação da fábrica, tá? Então tem cara que quer ir lá brigar com a concessionária, com o atendente, com o mecânico, com o vendedor, coitado. Não adianta. Concessionária só segue regras da fábrica. Não sei se você já trabalhou dentro de concessionária. A fábrica fala, tem que fazer assim e os caras fazem pronto. O que acontece? Falando de Honda. Tá no manual para trocar o óleo a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos, tá lá. Só que no câmbio dos Hondas tem 2 filtros, você sabe disso, e a gente usa 8 litros de óleo. Quando chega lá na concessionária pra gente fazer, para eles fazerem esse serviço, e eles fazem, abre o bujãozinho do câmbio, sai 3 litros e 600 de óleo, fecha o bujãozinho do câmbio, põe óleo novo. O problema, principalmente aquele filtrozinho pequeno lá, que é o câncerzinho do negócio, tá lá. Vai superaquecer o câmbio, vai queimar. No caso da Toro, 120 mil quilômetros, não era para esse carro estar dando já desconforto. Se ela for flex, muito provavelmente esse carro já está contaminando, devagarinho. Não de uma vez, já está começando a contaminar. E aí o que acontece? Por mais que o cliente fez 12 revisões já lá na concessionária, não tem história. No caso da Toro, tá escrito lá no manual dela,
lá nas tabelas de troca de óleo, das Torflex, vamos dizer assim, tá escrito lá na troca de óleo de câmbio automático, não tem motor, não sei o que, quanto tempo, lá tá escrito assim, long life, ou realmente um português bem claro, não substituir. Então, a concessionária nunca vai substituir. É igual a questão que a gente passa dos trocadores de calor, né? Ah, não precisa trocar o trocador de calor. Tá, não precisa, se você quiser reformar o câmbio daqui uns dias. Nós estamos aqui para reformar. Mas tem que substituir. Ou já faz um upgrade logo e esquece disso, ou a cada 2 anos tem que substituir. Então, no caso desse cliente aí, e até meus meninos lá já são treinados para isso, pode, como se diz, arrancar a camisa e estufar o peito. Concessionária não fez. Não fez porque não faz, não é porque por sacanagem. Porque olha o tanto que é louco. Quem fabrica o câmbio da Toro é a Aisin. Só que se você for pesquisar a fundo no site da Aisin, essas coisas, tudo, você vai ver que a Aisin recomenda sim a troca de óleo. Porque como é que uma fábrica de uma peça mecânica que trabalha com pressão hidráulica vai falar para não trocar o fluido, né? Tanto que a gente usa o termo errado, né? Câmbio automático não tem óleo, tem fluido. Então, assim, ela vai recomendar a troca do fluido, a Aisin. Porém, no manual do carro, não pode ter informações da Aisin. Tem que ter informações do fabricante do carro. E aí, no caso, já a Stellantis, né, do grupo FCA ali, ele já não fala para não trocar esse óleo. Por quê? O que mantém qualquer concessionária aberta é a oficina. Eu tenho amigos de dentro de concessionárias e grandes aqui do Brasil falando, a oficina da concessionária paga a conta dela inteira, que vender carro zero não dá lucro. Então, o que acontece? Na cabecinha da fábrica, o que vai acontecer? Quando seu carro acabar a garantia, um câmbio de uma Toro Flex hoje custa 50 mil reais. Aí vai dar algum pau? Na cabecinha deles, o cliente vai lá, vai gastar 50 conto e vai pôr um câmbio zero no carro. O que ninguém nunca fez e nem há de fazer um dia. Não compensa. É a metade do preço do carro, dependendo do ano da Toro. Então, assim, quando acontecer e vai acontecer, pode bater de acordo mesmo. Pode bater de acordo. Eles não fazem. E não fazem porque é sacana, não é que não fazem porque... Não, porque a fábrica recomenda a não fazer. E se ela recomenda a não fazer, os caras nem podem fazer, senão pode perder até a bandeira. Então, assim, nesse caso, que é um caso comum de acontecer, o carro é revisado da concessionária. Não existe isso. No câmbio, concessionária não sabe revisar câmbio, concessionária não conhece um câmbio por dentro, concessionária não tem técnicos para reformar um câmbio, não tem, não é desmerecendo, os caras são treinados para isso e tá tudo bem, tá tudo certo. Só que, a hora que o cara bater o pé, não, mas revisou em concessionária, pode ter revisado o carro, o câmbio não. Pode falar assim, sem medo você tá errado, sem medo dele te provar o contrário, não fez. E não faz, porque se você pedir, não faz. E nós temos já feedback de cliente, que o cliente pediu já, Nissan. O cara tava perto de vencer os 5 anos de garantia, salvo engano a Nissan lá. E ele pegou, numa das últimas revisões, falou pra concessionária, troca o óleo e os filtros desse câmbio. Ele é um seguidor nosso do Instagram. Então, de tanta gente falar sobre isso, troca o óleo e troca os filtros desse câmbio. Eles não trocou. O cara ficou pé da vida, usou o carro mais um ano. O JF 015, começou a patinar e tal, a gente reformou o câmbio pra ele, ele tava o leão do veneno. Porque, ou seja, se troca esse óleo, não é que assim, eu troquei o fluido, meu câmbio não vai estragar. Ele pode estragar, só que ele vai diminuir a chance. Então, quando acontecer esses casos aí, a tratativa é essa. Pode, não foi feito, e eu tenho certeza, pode pôr a mão no fogo mesmo. Não faz, concessionária não faz manutenção preventiva e muito menos corretiva em câmbio automático. E aí, nessa hora, entra o Lucas que aprendeu com nós lá no nosso treinamento. Principalmente todo carro automático, né? Nós já pegamos Audi contaminado, Mercedes contaminada, Corolla contaminado, tudo. S10, tudo que é automático um dia pode furar o trocador de calor. Só que como Jeep e Fiat tem demais no mercado, você vai na padaria comprar pão, você vê 30 compas, então acaba que é um carro que tem mais circulação no mercado. Então aí já entra o que o Lucas aprendeu lá no nosso treinamento, que é fazer os testes. Saber se tá contaminado, saber se não tá, se tá começando, se já foi embora o boi com a corda. Mas quando o cliente chegar e falar, fiz revisão em concessionária, ok. Pode ter feito a revisão do carro. Do câmbio não, porque eles não fazem. Positivo. Top? Aí, Show. top. Deixa um recado pros seus clientes aí. Chama os clientes lá pra Imponentes Soluções Automotivas. Pessoal de Ituiutaba aí. Conta aí
um resumo aí, seu endereço, chama pra seguir a página no Instagram. O Zé Tela aí, fica à vontade vocês aí, a propaganda da loja de vocês aí pra nós ir almoçar. Chama a turma aí, Lucas. Pessoal, vamos fazer preventivo, hein? Vamos lá trocar o óleo. Vamos lá na Rua das Palmeiras, número 51. Pois é, pessoal, de Ituiutaba e região, nós da Imponente Soluções Automotivas estamos lá para prestar para vocês aí maior esclarecimento nesse ramo do câmbio automático aí. O Lucas pode contar com ele, é um técnico excelente. Só não falo. E também e eu tenho esse suporte maravilhoso aí do nosso querido irmão aí da MSA. Então nós estamos lá, de portas abertas para vocês, esperando os senhores e as senhoras para tomar um café conosco. Vem pela Imponentes. Eita, que isso, hein? Quase mandou um vem pra MSA, ué. É até difícil falar, né? Viu? Deixa ele. Deixa ele, Deixa deixa ele, representante. Tá certo. Pessoal, agradecer aqui os senhores, Lucas, Marcelo. Cara, eu tô com o Matheus na cabeça, misericórdia. Matheus é meu filho, tá tudo certo. Matheus é seu filho, É. pronto, tá tudo certo. Lucas, Marcelo, representando aí a Imponentes. Obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado você pela gravar com nós oportunidade. aqui. Que Venham isso. mais vezes. Gostando de Você ver. vai me ver muito, senhor. Vou, não vou? Vai. Obrigado mesmo. Os senhores de Uberaba aí, ó. Uberaba não, Ituiutaba. Tô com algum problema na cabeça hoje, misericórdia. Acho que é falta de cabeça. Então, os senhores de Ituiutaba aí, ó. Precisa de alguma manutenção lá em transmissões automáticas. O pessoal da Imponentes, cara, é mentorado nosso, lá da MSA. Então, vocês precisar lá, vocês vão estar bem atendido, né? Bem assistido lá. E se vocês fizerem cagada lá, pode me falar, tá? Pode me falar que... De câmbio. Agora o resto, vocês resolvem com eles lá. Muito obrigado. Obrigado a você. Espero que esse bate-papo aqui de quase 1 hora, um pouco menos, mas quase 1 hora tenha sido de grande valia para os senhores. Para mim foi. Para você aí, entusiasta, para você, proprietário, para você, nosso amigo mecânico. E você é o meu convidado particular. Você que assistiu esse episódio, tem interesse em gravar com a gente, fazer igual o Matheus, ver se tem coragem de respirar na frente do Matheus, não, gente. Lucas, eita glória. Igual o Lucas, tá até tomando aqui coca agora, já acalmou um pouco, tá bacana. Então, me chama aí, me chama aqui no privado aqui, segue a página da MSA, curte, compartilha, faz qualquer coisa aí. E no canal nosso do YouTube, que tá nascendo agora, quase nada de inscrito, quase nada, vai ter esse episódio completo. Então, assiste lá, que vai ser muito importante para esse ramo nosso automotivo. Senhores, muito obrigado. Obrigado a você. Tudo certo? Tudo certo. Lembrou de querer falar mais alguma coisa? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Foi bem. Marcelo? Na próxima ele fala mais. Na próxima fala mais, né? Já perdeu, vai perder mais ainda a vergonha? Você vai ver o tanque pergunta. Ah, que maravilha. Vamos fazer um perguntas e respostas então, vamos embora? Bora. Então, cai depois, arruma um horarinho pra nós ali, nós vamos fazer um perguntas e respostas. Vou vir com o livrinho. Pronto. Pode, Aberto. pode. Vambora. Vamos fazendo perguntas e respostas aqui, vai ser bacana. Então é isso aí, pessoal. Fica por aqui mais um MSA Cast. Isso aí, vamos falar muito sobre câmbio automático e o mundo automotivo aí. Vocês vão ver muito essa carinha linda, sem cabelo aqui. Muito obrigado por ter ficado até aqui e tchau!